Estou nervosa. Mas não sou pregadora, mas o Senhor nos usa pela misericórdia. Ele tem uma palavra de vitória para as nossas vidas. Você crê? Eu creio. Louvado seja Deus. A palavra dessa noite se encontra no livro de Salmos. Salmos de número 55. Apenas um versículo. Salmos de número 55, versículo 22. Louvado seja Deus. E não encontraram, diga amém. Amém. Glória a Deus. Apenas no versículo 22. Diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Amém? Glórias a Senhor, Deus. meu Deus, meu Pai, que o Senhor nesta noite venha me usar, Pai amado, para a glória do teu nome. Eu venho me diminuir diante de ti. Fala, Senhor, comigo, fala com o teu povo, glorifica o teu nome, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar glorificando o Senhor. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus tem falado, né? Foi uma manhã gloriosa, e o que Deus tem colocado no meu coração nessa palavra, Ele já tem falado comigo há uns 3 dias, e eu estou impactada com a confirmação através da palavra nessa manhã de consagração. O Senhor tem me falar a respeito disso. Eu trouxe aqui no livro de Salmos esse versículo, e o título dessa leitura vai dizer que Davi, ele perseverava na oração e ele lança a sua carga sobre o Senhor. Quando estamos sob provações tão pesadas que não podemos suportar, Deus, ele nos convida a lançar sobre ele os nossos fardos e cuidar. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse convite ele tem se repetido ao longo da história, através do Espírito Santo de Deus, e para alcançarmos este cuidado e esta salvação é somente através de Cristo. Dado a isso, Jesus Cristo também fez esse convite, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes de falar dos cuidados de Deus, eu abro um parênteses aqui para falar a respeito da alma. No final desse versículo, em Mateus, Jesus vai dizer: e encontrareis descanso para a vossa alma. E o que é a alma? A alma é a parte não material e imortal do ser humano. A alma é a sede da consciência própria, da razão e das emoções. Na Bíblia, muitas das vezes, a palavra alma ela é empregada no pronome pessoal. O Salmo de número 22, verso 20, o salmista diz na parte A: livra minha alma da espada. O Salmo de número 42, versículo 5, muito conhecido, o salmista vai dizer: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante isso, nós vamos entender que algumas feridas, como aqui de manhã já foi falado, algumas feridas elas precisam ser curadas na alma. Algumas feridas, elas nem sempre são físicas. Os cansaços também, muitas das vezes, não são cansaços físicos, são cansaços na alma. E aí você entende que algumas cirurgias precisam ser feitas na nossa alma. Glória a Por Deus. isso, essa cura do cansaço e das feridas, nós, para ser curados disso, nós precisamos do auxílio de Jesus Cristo. Glória a Deus. O pastor, nesta manhã, ele trouxe um exemplo que muitas das vezes nos apavoramos diante de algumas situações
e em vez de procurar primeiro o auxílio de Jesus, em vez de orar, nos apavoramos, às vezes diante de uma doença, corremos logo e levamos para o UPA. Não estou desmerecendo os médicos, mas muitas das vezes não temos essa paciência de esperar, de orar e entregar a Deus e ver qual seria o direcionamento dele para tal situação. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João declara que Jesus, ele é o Verbo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a Oh, glórias. da palavra de Deus. Eu creio, E Senhor. quem pode fazer a cirurgia nas nossas almas é Jesus. Aleluia. Jesus é a palavra. É a palavra que pode nos curar. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que qualquer outra espada. Quando o escritor vai dizer qualquer outra espada, ele está dizendo: espada existe muita, mas espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, é a palavra de Deus. Aleluia. É Jesus que pode Glória nos a curar. Deus. É somente Jesus que pode nos restaurar. Então Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele precisa estar no centro da nossa vida, da nossa casa, das nossas decisões, como foi orado aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele quer curar o meu corpo, refrigerar a minha alma e vivificar o meu espírito. Isso é uma verdade. Mas Jesus, ele é o cirurgião mais completo da humanidade. Ele não quer apenas curar o meu corpo. A cirurgia dele, além de curar a minha alma, me traz salvação e vida. Oh, glórias! Por isso, ele é Oh, aleluia! completo em nossa vida. Ele não quer apenas curar as nossas feridas. Ele não quer apenas que você viva o milagre terreno. Ele quer nos levar para a glória. Louvado seja o Aleluia. nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E como foi dito nesta manhã, já não se fala mais do céu. Já não se fala mais da nova Jerusalém de Deus. E o que precisamos aprender é que Deus, ele é um Deus zeloso. Deus, aleluia, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E nós sabemos disso, porque a palavra dele nos revela isso. No livro de Salmos, de número 27, verso 10, diz: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eita, glórias! Esse é o nosso Deus. Ele vai dizer: pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não Maravilha! esquecerei de ti. É a voz de Deus dizendo: eu não me esqueço de ti. Eu sou um Deus poderoso. Eu não sou apenas um Deus de promessa. Eu sou um Deus que cumpre promessa. E se você crê, glorifica a Deus. Oh, glórias! Eu creio, Jesus! Eu tomo força da tua palavra em meu coração, Senhor. Aleluia. Mas muitas das vezes esquecemos disso. Esquecemos do cuidado de Deus. Muitas das vezes perdemos o foco. Muitas das vezes procuramos recursos para curar a ferida da alma, ou seja o que for, uma resposta no vizinho, na internet. É verdade, E essa não é a recomendação. com certeza. A recomendação é a palavra. Oh, glórias! É a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante porque existe uma necessidade de eu trazer isso. A opinião do meu irmão a respeito do problema que eu estou passando,
por mais que seja carinhosa, por mais que seja, né, uma boa, um bom conselho, mas o melhor conselho, existe uma diferença entre o bom e o melhor. O melhor conselho sempre vai ser de Deus. Aleluia! 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 E Davi, louvado seja o nome do Senhor, neste Salmos de 55, ele expressa isso em oração. Mas ele tem, louvado seja o nome do Senhor, foi dito aqui nesta noite, né, que o véu foi rasgado, foi cantado, que o véu que separava, já não separa mais. Nós temos esse livre acesso. E Davi, ele conhecia o Deus que ele servia. Então, quando ele vai fazer esta oração no número 55 de Salmos, ele vai começar falando: inclina, ó Deus, teus ouvidos à minha oração. Quando ele diz inclina, ele está outorgando, ele está dizendo que Jeová é o Elion. Ele é, ou seja, o Altíssimo. Que ele é o Altíssimo, nós sabemos. Mas em meio à luta, muitas das vezes esquecemos que mesmo ele sendo alto, Altíssimo, excelso, poderoso, grandioso, que mesmo ele sendo assim, ele ainda se inclina para ouvir o clamor dos seus, para ouvir a oração e a necessidade, seja, louvado seja o nome do Senhor, na nossa casa, ou na nossa igreja, ou no nosso trabalho, independente disso, ele se inclina para o Senhor da glória. Ele não desampara. Ele não desampara. Então ele vai dizer: se inclina, Senhor. Tem momento que você vai clamar o Jeová Rafá, que é o Jeová que cura. Tem momento que você vai clamar o Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Neste momento, Davi está clamando El Elion, que é o Deus Altíssimo. Que ele é altíssimo, que ele é maior do que qualquer circunstância. Existe um momento que você vai clamar a ele, porque ele é maior e ele pode resolver o problema. Então, seja qual for o problema, não estou dizendo que os irmãos têm problema, né? Não estou dizendo que é isso. Mas a gente sabe que no mundo nós temos aflições. Com certeza. Intempéries da vida, momentos de fadiga, momentos de cansaço, momentos de desespero, momentos em que a tempestade se levanta. Mas qual tem sido a nossa posição diante das coisas que têm acontecido? Será que eu estou dormente como Jonas? Na passagem de Jonas, o que me chama a atenção é que todos no barco estão clamando para os seus deuses. E Jonas está dormindo. E às vezes nós somos assim. Com certeza. Nós temos um Deus tão poderoso. Tão poderoso. Mas às vezes esquecemos de clamar e colocar Deus na direção do problema. Na direção da nossa casa, na direção daquilo que nós estamos passando, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, seja material, seja aonde for. Ele é fiel. Aleluia! Sempre, Senhor. Mas, irmão Poliana, e se por acaso eu tiver uma enfermidade muito grande, por vantagem permissiva de Deus, Ele não me curar, e assim eu perecer. Não fica triste não, meu irmão, porque lá em Salmos, número 116, verso 15 diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Será que eu, Poliana, posso ter também esse desejo, essa confiança de dizer que o viver é Cristo e o morrer é ganho? É forte, Senhor. Será? Será que eu tenho fé suficiente para isso? Será que eu viver? A quão profundidade é isso? A gente vive numa sociedade muito atribulada com as coisas, e você vai observar que o tempo está passando muito rápido. Com certeza. E no meio disso tudo, louvado
Louvado seja o nome do Senhor. Não é sobre as coisas que você tem, a gente sabe que aqui é pregado muito isso sobre isso, mas é sobre o céu. É sobre um céu de glória. É sobre um céu que Jesus foi preparar morada para nós. E às vezes perdemos tempo com tanta coisa, como o irmão falou, não perdoamos, nos deixamos nos levar pela ira ou pelas emoções. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu trago essa palavra de uma maneira pedagógica. Né? Eu falei ao Senhor, eu não quero ficar falando que às vezes eu, né? Não, mas uma coisa mais suave, para que os irmãos entendam. Uma coisa mais, que às vezes eu sou meio acelerada. Mas enfim, eu quero dizer para os irmãos, como aqui já foi declarado nesta noite, que Deus, Ele não perde de batalha, Ele não perderá a batalha, Ele nunca perdeu batalha, Ele continua sendo o dono da obra, o dono da nossa casa, o dono da nossa família, da nossa salvação. Ele é o nosso alto retiro, o nosso socorro bem presente, e precisamos aprender através da palavra sobre isso. Nos momentos mais difíceis, assim como Davi aqui vai fazer a sua oração e vai dizer: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Seja qual for a situação, você não será abalado, porque se Deus é a tua rocha, é o teu socorro, se é o teu Senhor, louvado seja o nome do Senhor, você agora vai ter maturidade para entender: a luta vem, mas eu não posso ser abalado, eu não vou ser abalado, porque a minha casa está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida. Ô, glórias! Obrigado, papai! Então ele, sabendo disso, sabendo nós, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, das coisas que podem nos acontecer, a gente também tem que entender, porque foi falado também aqui nessa manhã, que muitas das vezes esquecemos, né, que o adversário ele peleja, tem o reino das trevas, né, tem esse embate, e no momento mais fraco é onde o Satanás muitas das vezes encontra uma brecha para tentar nos oprimir. Ele faz com que nós achamos que estamos só, ele faz com que nós achamos que Deus nos abandonou, ele acha que nós não sabemos que ele tem tentado atacar a igreja. Ele acha que nós não estamos, que o Senhor não nos alerta acerca das coisas que estão acontecendo, mas perdeu ele nessa noite. Aleluias, eu creio, Senhor. Ele está conosco ainda, ele ainda é o dono da obra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que tem poder para fazer além. Nesta manhã, o presbítero Zé Carlos falou que pelos olhos da fé ele estava orando, e ele já estava ali profetizando essa parede caindo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Mas nós, como igreja de Cristo, que vivemos pela palavra e entendendo que Ele faz além daquilo que os nossos olhos estão vendo, podemos sim, pelos olhos da fé, e até mesmo profetizar Oh, glória! o poder da palavra, que este lugar haverá muitas famílias. Em nome de Jesus! Haverá família, haverá jovem, haverá muitas coisas até a volta do Senhor. Em nome de Jesus! Aleluia, Jesus. Não para não. Aleluia. Não desanima não. Não dá ouvido ao inimigo não. Não dá ouvido ao inimigo. Não dá ouvido ao inimigo. Nós conhecemos a palavra e a palavra vai afirmar que Deus, Ele é fiel. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que precisamos viver, mas o que precisamos viver? Viver a palavra. O apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, nós conhecemos muito bem essa palavra, a respeito da armadura espiritual. Ele vai começar dizendo bem assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Não é fortalecer em outras coisas que não vão acrescentar nada. Verdade, é verdade. Fortalecer no Senhor e na força do
no seu poder. E hoje é um culto de missão. E aqui eu já entro um pouquinho também no contexto missionário. Agora também a irmã falou aqui nesta manhã que não tem como também eu ir levar a palavra da salvação para quem está precisando de uma cura se eu estou ferido. Assim também, louvado seja o nome do Senhor, o irmão Fernando trouxe a respeito do perdão. Não tem como eu ir pregar sobre o perdão se eu não libero o perdão. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agora, o apóstolo Paulo vai nos exortar a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que para mim eu preciso estar curado. É verdade. Eu estou buscando cura. Quem está buscando essa cura? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer dessa maneira, nos versículos. Se não quiser abrir, pode abrir. Em Efésios 6, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer: cingir os vossos lombos com a verdade. Quando ele diz cingir o vosso lombo com a verdade, é tomar uma decisão. É saber que aquele que se limita não se embaraça com as coisas desta vida. É vestir a couraça da justiça e calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É proteção. É proteção para a nossa alma. Porque o inimigo, ele quer atingir a nossa alma. Ele quer atingir a nossa alma. É verdade, sim. Ele quer que nós vistamos uma armadura igual na mão, mas andamos feridos e leprosos por dentro. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos desse revestimento de poder. E fala também sobre o escudo da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quê? Aí ele vai completar assim, no versículo 15. E calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados. O apóstolo Paulo, ele trouxe essa conjectura, né? Assim, ele igualou essa questão da armadura espiritual, ele colocou uma linguagem com que as pessoas entendessem, mas os soldados, quando eles iam para a guerra, presbítero João, quando eles iam guerrear, eles molhavam a couraça, eles molhavam na água. Para quê? Porque quando eles colocassem aquela armadura molhada e eles fossem para a guerra, quando aqueles dardos de flecha que vinham com fogo batesse ali na armadura, ela não inflamava. Então ele vai falar que esses dardos inflamados é do maligno. Aí ele vai trazer essa analogia, essa comparação, né? E como os soldados faziam. Mas eu vou mergulhar minha armadura onde? Aí eu vou mergulhar minha armadura, sabe onde? Na força e glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mergulhar, assim como Davi, diante dos inimigos, na oração, na busca, na santificação. Para quando o inimigo vier, o sapatinho de lã e trazer os dardos inflamados para ele atingir o óleo, a presença do Espírito Santo. Glória, 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 glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia! Oh, glória! Na tecla de oração, de vida com Deus, de santificação, de busca, porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, caçando quem possa tragar. O diabo, ele não brinca de ser diabo, você precisa saber disso. Ele não brinca de ser diabo, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus santo e poderoso. Por isso existe essa necessidade de estar no jardim de oração. É verdade. Não é para ser melhor, não, irmão. Não é para ser melhor, para exalar santidade, ou exalar, igual o irmão falou. Não tem super crente. Mas quem necessita reconhece que precisa desse. Aleluia. Quem entende quem está tentando na guerra. Quem entende que o diabo ele é ardiloso. Ele vai com o joelho orar. Ele vai com o joelho orar. E a igreja que entende isso, assim como a irmã Dani também trouxe na segunda-feira, clama
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar minha face, se arrepender, o Senhor ouve. O Senhor ouve. Ouve a voz do Senhor. Glória a Deus. Ninguém quer ser chato aqui, não. Ninguém quer que você seja um super crente, não. Mas quem tem, o pastor, os irmãos, tem a preocupação com a guerra, com a guerra que nós estamos enfrentando, por isso a exortação. Aí o apóstolo Paulo também exortou o povo a estar revestido, para que a nossa alma não seja ferida, para que nós não sejamos abalados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque não foi fácil. Não foi fácil. E para não ser abalado, para que a igreja não seja abalada, para que eu não seja abalado, para a minha casa não seja abalado, para o meu serviço não ser abalado, para as coisas, minhas emoções, para que meus filhos, para que minha família não seja abalado, eu entendo que eu preciso estar na dependência do Senhor. E se eu estou na dependência do Senhor, até para sair eu oro. Tem que orar. Não faz mais isso. Irmão, não faz mais isso. Meu Deus. Eu sou de uma época que a gente orava para tudo, meus filhos até falam, eu vou orar para isso também, vou orar. E aí eles estão perdendo o hábito também, às vezes porque eu estou ligado, eu saio sem orar, porque as crianças vão aprendendo. Verdade. Porque se torna um hábito. E isso vai irradiando. Nós não falamos sobre a oração. Ele tem um desejo de fazer oração aqui, e ele, se 2 ou 3 pessoas já colar com ele já entende, orando a Deus, Deus vai respondendo, vai levantando pessoa, ele não está preocupado se a igreja toda vai dar o nome na oração, mas ele falou, se 2 ou 3 fins, já é um começo. Aleluia! Porque para fazer grandes coisas, Deus não precisa de multidão, não. Aí começa com um orando, aí o outro quer orar também, aí o outro também fala, eu vou, aí vem para as testemunhas, eu orei, Deus libertou, eu orei, Deus curou, aí vem algo que contagia. Porque a presença de Deus é assim, porque o céu ele está em movimento, e ele, quando ele está em movimento, a igreja também tem que estar em movimento. Por quê? Porque o que é ligado na terra é ligado no céu, a gente precisa estar ligado com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se prenda, não se prenda. Eu ainda creio, como o irmão falou, em milagres, paralítico andando, cego enxergando, paralítico andando, pessoas sendo libertas das drogas neste lugar, meu marido sendo convertido, aleluia! Neste lugar, o esposo das irmãs também, que ainda não são. Eu creio, sabe por quê? Porque Jesus falou a respeito de muitas coisas que iriam acontecer. Ele falou de guerra, está tendo guerra. Ele falou de filho contra pai, está acontecendo. Ele falou que o amor se esfriaria, a gente tem visto. Mas ele também falou de coisas boas. É verdade. Não foi, irmãos? No nome dele expulsarão demônios. No nome deles irão ver sinais de prodígio. No nome dele paralítico ainda anda. Glória! Glória a Deus! Todo mundo ainda fala no nome dele. No nome de Jesus. Ainda faz milagres. Aleluia, Jesus poderoso. Mas é no nome dele, Louvado seja o nome do Senhor. Por que é no nome dele? Porque é no nome dele. Mas eu vou fazer alguns assim. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Verdade. O diabo, eu já falei aqui que ele não respeita a nossa conta bancária, ele não respeita o nosso guarda-roupa, roupa de marca, nem nossa casa, nem nosso carro do ano. Não, ele não respeita. Com certeza. O diabo, para você ter ideia, através da história, ele não respeitou a inocência de Eva, não respeitou a oferta de Abel. O diabo não temeu diante da força de Sansão e nem da sabedoria de Salomão. Nem ele também não respeitou a fraqueza de Davi. O diabo não respeitou a adoração e as riquezas de Jó. O diabo não respeitou os status dos reis de Israel. Não respeitou a oração de Daniel. A gente sabe que ele tentou impedir. O diabo se aproveitou do defeito de Judas. O diabo
de Deus, a luta pode vir. O Salmo 34, verso 19, se eu não me engano, vai dizer assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Ô, glórias! O diabo não respeitou nada disso através da história, mas tem um que ele respeita. Aleluia! Tem um que ele respeita, aleluia! Tem um que quando ele sabe que está no ambiente, ele nem entra naquele lugar. Aleluia! Tem um Deus tão poderoso que o sopro da narina derruba o inimigo que se levanta contra a igreja dele. E ele está neste lugar, Deus está aqui. Aleluia! Jesus está aqui, se Jesus está aqui, é por isso que aconteceu o que aconteceu hoje de manhã. Tem renovação, tem quebrantamento, tem renovo de aliança, tem alegria, tem comunhão, tem amor, tem tudo, tem o fruto do Espírito. Tem, porque ele está no ambiente, quando ele está no ambiente, aleluia, ele quebranta corações, ele alinha tudo no propósito dele. E se por acaso o inimigo tentou, só tentou, porque Deus já deu vitória à igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sai daqui nessa certeza, sai daqui nesse entendimento, sai daqui, louvado seja o nome do Senhor, se alegrando que o Senhor tem falado conosco a respeito disso, a respeito da busca, a respeito da dependência, a respeito da confiança, a respeito de que Ele é o galardoador daquele que nos busca, a respeito que a nossa casa, a nossa vida não vai ser abalada, porque quem guarda a nossa casa, glória a Deus! Ele guarda fiel, Ele não nos deixa, Ele não dormita, Ele é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agradeço a oportunidade até aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus.